partilha sobre a oração do Pai Nosso. Ano que vem, 2025, a igreja vai viver um ano de jubileu. A cada 25 anos, a igreja celebra um ano especial de graça, chamado ano de jubileu. O último foi no ano 2000, vocês ainda não tinham nascido, mas foi o último grande jubileu que a gente teve. Houve alguns extraordinários depois, mas a cada 25 anos. E o Papa Francisco desejou que nesse ano de 2024, a gente pudesse se preparar para receber o que Deus tem para a gente no ano que vem. Ele tem muita coisa ainda nesse ano também, viu? Fique tranquilo. Mas ele pediu que então nós nos preparássemos com um ano sobre oração. E mais do que um ano sobre oração, um ano de oração. Uma coisa é ler sobre oração, falar sobre oração. Outra coisa mais importante é orar. Você pode ler muitos livros sobre oração e ainda assim não aprender a orar, porque em algum momento você precisa se lançar nesse desafio e começar a falar com Deus e ouvir a Deus. Isso é oração. Ler sobre isso pode ser bom, pode dar dicas boas, mas 10 livros sobre oração não substituem 10 minutos de oração. E não é oração com outra pessoa fazendo, viu? São aquelas conversas que só a gente pode ter com Deus. É bom poder orar aqui, é bom poder orar com alguém falando na internet ou no rádio, ok. Mas olha, não tem coisas que ninguém pode falar com Deus no lugar da gente. Tem coisas que são nossas com Ele e que só Ele pode falar para a gente. É preciso que a gente tenha trato com Deus, intimidade com Deus, cultive isso. Quando a gente começa, os desafios são muitos. A gente pensa que não tem tempo, o que é um engano do maligno. Já declare logo no começo do dia, eu tenho tempo, e você vai encontrar. A gente demora a ficar quietinho, porque a gente vive uma vida de muita ansiedade, e se você para orar um pouquinho, você para e daqui a pouco o pezinho nervoso começa. Ou então os pensamentos sobre contas a pagar começam. Isso tudo não é bom, mas persevere e você vai ver que funciona. Não desanime por causa dos pensamentos complicados. Depois, quando a gente começa a se lançar na vida de oração, o inimigo, ele cria problemas. Isso é fato, é o trabalho dele. Porque ele sabe que a coisa que mais pode fazer a diferença na nossa vida é receber de Deus algo. Receber de Deus direção, receber de Deus paz, receber de Deus luzes para o modo como a gente deve falar ou agir. E então, vou dizer uma coisa para você, o inimigo não se importa, zero preocupação dele, se você passa o dia correndo, tentando fazer 1000 coisas, mas ele vai se importar se você decidir parar um pouquinho para orar. E aí ele vai inventar de tudo. Ele vai até fazer você ter caraminholas na cabeça na hora que reza. Muita gente, quando começa a rezar, depois vem, padre, eu comecei a orar, veio cada pensamento na minha cabeça. O que é aquilo? Eu fiquei até sem graça, eu fiquei com vergonha. Faz parte, não dê bola. O pensamento veio justamente porque não é seu, é tentação. Daqui a pouco ele desiste porque você perseverou. Ele vai tentar de outras maneiras, mas esse tipo de coisa passa logo, passa logo. Portanto, meu irmão querido, minha irmã, há muitas dificuldades para a gente começar a vida de oração. Não desanime com nenhuma delas. Em algum momento, cedo ou tarde, e eu acho até que cedo, você consegue superá-las todas. Agora, cultivar vida de oração, cultivar comunhão com Deus, isso é prioridade. A gente precisa receber dele para ter algo
para dar para as pessoas. Um dia desse eu estava lendo um livro de um padre muito conhecido, e que falou assim: eu já ouvi muitas pessoas dizerem, não, a gente tem tanta gente para ajudar, e a gente tem tantas coisas a fazer, que às vezes não dá para parar para rezar. E esse padre disse: pois é, agora você imagina se um bombeiro, que tem tanta gente para ajudar, começasse a correr na direção de um incêndio, e esquecesse de levar com ele água. Como é que seria a ajuda que ele daria? Essa ajuda não redundaria em nada. Seria só correria, mas não seria a ajuda necessária. E esse padre dizia: cuidado, porque a gente pode fazer parecido. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ajudar fulano, eu tenho que resolver ciclano, eu tenho que dar... Certo, mas essa correria toda pode fazer de mim um bombeiro que não leva água, que não leva a verdadeira ajuda. Essa ajuda, essa água viva, a gente recebe de Deus na oração. E depois a gente tem o que levar para as pessoas. Não tente fazer diferente, porque é comprovado que não funciona. O Papa Francisco convidou a gente a um ano sobre oração e um ano de oração. Só falar sobre oração não funciona. É preciso orar. 10 livros sobre oração podem ser muito bons. 10 minutos de oração são ainda mais importantes. Você vai estar aprendendo a ter trato, a ter relacionamento com o seu Pai do céu. E o Papa Francisco quis que nesse ano a nossa inspiração para um ano de oração fosse a oração do Pai Nosso, justíssimo. Afinal de contas, foi a oração que Jesus ensinou. E mais ainda, essa oração foi ensinada por Jesus por causa de um pedido dos seus discípulos. Eu imagino que os discípulos viram Jesus rezar, e vendo Jesus rezar, eles viram que alguma coisa muito especial acontecia. Ou então eles perceberam que era na oração que Jesus recebia do Pai o que ao longo do dia ele dava às pessoas. Se você tem a chance de ler a palavra de cada dia, a palavra da liturgia de cada dia, você lembra que há alguns dias atrás, a gente leu o comecinho do Evangelho de São Marcos, em que o evangelista diz assim: antes do sol nascer, Jesus ia para lugares desertos, onde ele ficava a sós com o Pai, e ele conversava com o Pai, e ele recebia instrução do Pai, e ele se fortalecia no Pai, e depois as pessoas começavam a procurar por ele. Você acha que o pessoal te procura? Imagina com Jesus. Você acha que o pessoal espera de você? Imagina com ele. Mas quando as pessoas iam procurá-lo, ele tinha algo a oferecer para elas, porque ele tinha recebido do Pai. Os discípulos devem ter percebido: toda madrugada ele está lá falando com o Pai, e depois ele vai ter com as pessoas. O segredo é aquele horário ali. Só pode ser, e de fato era. Irmãos, eles devem ter visto Jesus rezar, eles devem ter entendido que Jesus poderia estar cansado, poderia ter 1000 coisas a fazer, mas ele organizava o tempo para conversar a sós com o Pai, e pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. Queria saber de você, não responda, se você tem feito esse pedido a Jesus, porque a gente pede tanta coisa, né? Senhor, me ensina a falar com fulano. Senhor, me ajuda naquela prova, me ensina a fazer a prova, né? Senhor, me ajuda nisso e naquilo. Senhor, me ajuda a passar no concurso. Senhor, me ajuda a resolver aquele problema lá em casa. Senhor, me ajuda nisso. Entre as coisas que a gente pede a Ele, será que a gente já pediu: Senhor, me ensina a orar? Eu preciso aprender a ouvir o meu Pai do céu. Senhor, me ensina a falar com o Pai. Jesus, me ensina, eu não sei, eu me embolo todo. Eu perco tempo, eu fico nervoso. Me ensina, Senhor. Acho que de tanta coisa que a gente pede a Jesus,
Essa seria uma ótima coisa. E Jesus, então, respondendo ao pedido dos discípulos, ensinou a eles. Se você trouxe a sua Bíblia, dá uma olhadinha no Evangelho de São Lucas. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1. Lucas 11, a partir do versículo 1. A gente tem, em outro evangelho também, outro momento em que Jesus explica, ensina a oração do Pai Nosso. A gente vai ver amanhã. Mas em Lucas se diz isso, olha, um dia, num certo lugar, Jesus estava a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento, perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos àqueles que nos ofenderam, e não nos deixes cair em tentação. Dá uma paradinha aí, a gente vai continuar daqui a pouquinho. A igreja diz, no catecismo da Igreja Católica, duas coisas legais sobre essa oração que Jesus ensinou. Bom, antes dessas duas coisas, primeiro, a oração que Jesus ensinou não é só uma fórmula de oração a ser repetida, mas é um modelo de oração para inspirar todas as nossas orações. Você pode ter um momento de oração legal, alongado, um tempo de conversa com o Pai. Se você pegar cada uma dessas frases do Pai Nosso e for trazendo elas para o seu dia a dia, para as suas situações pessoais, essa oração é um modelo. E, portanto, quando a gente fala com o nosso Pai Celestial, tudo que a gente diz, de alguma maneira, tem que ter a ver com isso que saiu do coração de Jesus. Mas a igreja diz duas coisas legais. Primeiro, que a oração do Pai Nosso é o resumo de todo o Evangelho em forma de oração. Dizendo de outra maneira, a oração do Pai Nosso é o resumo de tudo que Jesus pregou, de tudo que Jesus ensinou, da boa nova que Jesus trouxe para a nossa vida, mas aplicando isso para uma conversa com o Pai. E de verdade, se você compreende o que você diz ao rezar o Pai Nosso, e se você saboreia cada palavra, você percebe tudo que Jesus nos ensinou, de algum modo, está contido nessa oração. Jesus é o Filho eterno do Pai Celestial, e Ele veio a esse mundo para dar ao Pai, na terra, uma família. E Ele se tornou o primogênito de uma multidão de irmãos. Ele veio para nos dar um Pai e para nos ensinar a chamar Deus de Pai. E assim começa a nossa oração. Pai Nosso. Irmãos, quando nós rezamos, nós não falamos com um Deus que a gente não sabe muito bem quem é. A gente fala com um Deus que tem coração de Pai. Por isso Jesus ensina, quando você rezar, comece falando assim: Pai. Como é que a gente tem conversado com Deus ultimamente? Algumas pessoas falam, Deus. Mas Deus, tudo bem, Deus é um nome ainda muito genérico, né? Ele é Deus de tudo e de todos, mas para a gente Ele é Pai. Jesus nos deu seu Pai como nosso Pai. A grande e boa notícia de Jesus é que a gente não é órfão, é que a gente não está aqui por acaso. A gente tem um Pai que nos quis. Esse Pai sonhou com a gente e esse Pai sonha coisas boas para a gente. Todo pai e mãe sonham coisas para os seus filhos. Todos os pais normais.
Bom, os pais normais também sabem ir devagar com seus sonhos, né? Mas é natural que um pai ou uma mãe sonhem coisas boas para os filhos. Nosso Pai Celestial também sonha coisas boas para a gente. A gente tem um Deus que tem coração de pai. Jesus veio para nos dizer isso. Quem sabe esse não é o primeiro pedacinho do Evangelho que a gente precisa redescobrir. Eu não sou órfão. E quando eu converso com Deus, eu converso com meu Pai, nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus. Jesus não disse isso para dar para a gente a impressão de que ele está longe. Eu estou aqui nas terras e o Pai está lá nos céus. De jeito nenhum. Pai nosso que estais nos céus. Pai que está acima de tudo. Tem uma maneira da gente falar isso que a gente usa nas nossas orações e que diz a mesma coisa. Dizer Pai nosso que estais nos céus significa dizer Pai Todo-Poderoso. Ele está nos céus, Ele está acima de tudo. Ele é todo-poderoso. Ele sustenta tudo com as suas mãos. Agora, uma coisa é você saber que existe um Deus que é todo-poderoso, mas eu não sei quem Ele é. Vai que Ele encrenca comigo. Vai que Ele fica chateado comigo. E se Ele é todo-poderoso, pum, cai um raio na minha cabeça. Uma coisa é você imaginar um Deus assim. Outra coisa é você saber que esse Deus todo-poderoso é seu Pai. E é o melhor Pai do mundo. É um Pai saudável, é um Pai generoso, é um Pai presente, é um Pai amoroso. A Bíblia diz que Ele é amor. Você já imaginou que é um amor todo-poderoso? É um amor que pode transformar tudo. Um amor todo-poderoso é um amor que pode transformar tudo. Esse é o amor do nosso Pai Celestial. E é com Ele que a gente conversa quando a gente reza Pai Nosso. É como se Jesus quisesse ensinar, e Ele ensinou. Em todo o seu Evangelho, é isso que Ele diz para a gente. Vocês fazem parte do projeto do coração de um Pai que com o seu amor pode todas as coisas. Ele pode transformar até a cruz. Ele pode, com o amor dele, transformar até a dor. Ele pode transformar até a morte. É com esse Deus que a gente conversa. E esse é o Evangelho de Jesus. Pai nosso que estais nos céus. Você pode ir vendo cada frase e perceber, olha, é um pedacinho do Evangelho mesmo. Santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Nosso Pai Todo-Poderoso é Rei. Ele conduz todas as coisas. E Ele quer conduzir todas as coisas aqui, hoje, já. Por isso, Senhor, venha o teu reino. E que o teu reinado cresça na minha vida, na minha casa. Venha o teu reino. Jesus falou tanto que existe um reino do Pai. E que nesse reino do Pai a vida é tão melhor do que no reino da ganância do coração do homem. E se a gente deixar o Pai reinar, e se a gente aprender com Jesus e receber de Jesus o reino do Pai, tanta coisa já começa a mudar agora. Pai, vem o teu reino na minha casa. Às vezes a casa da gente é o reino da confusão, né? Todo mundo querendo acertar e todo mundo se embaralhando. Venha o teu reino na minha casa, Pai. E aí a gente vai aprendendo a entender e deixar que Ele reine. Se você der uma olhadinha no Pai Nosso, você vai encontrar todo o Evangelho. Perdoai-nos, assim como nós perdoamos. Se tem uma palavra que é Evangelho, que é boa nova de Deus para a gente, é a palavra perdão. No reino do Pai, nós somos cidadãos perdoados. No reino do Pai, a gente vive perdoado. A gente vive recebido de volta. A gente não é estranho, a gente não é um caso sem solução, a gente é constantemente perdoado e a gente recebe dele o poder de perdoar.
A gente recebe dele esse poder. E por aí vai. Segunda coisa que o catecismo diz sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso ajuda a gente a se organizar por dentro. E eu acho isso muito legal. Na verdade, quem diz isso é Santo Tomás de Aquino. Ele não usa exatamente essas palavras, mas é basicamente isso que ele diz. Quando você aprende com o Pai Nosso, não é só quando você... Pior do que o Pai Nosso, só a Salve Rainha. Gente, Nossa Senhora é mãe, é uma senhora delicada, o pessoal trata... Salve Rainha, mãe de misericórdia, ei, após advogado... Eu falei, gente, pelo amor de Deus, delicadeza, né? Sofrer mais do que o Pai Nosso, só a Salve Rainha. Se você reza o Pai Nosso, se desincumbindo da tarefa, você não vai aprender nada, nada. Papagaio também pode fazer isso. Agora, se a gente aprende, Santo Tomás diz que o Pai Nosso ajuda a gente a colocar os nossos pensamentos, os nossos afetos, os nossos desejos, os nossos planos em ordem. Porque Jesus nos ensinou a orar, não só com as palavras certas, mas com o ritmo certo. Ele colocou no começo o que é mais importante, ele colocou depois aquilo que só acontece quando o mais importante é desejado e acontece primeiro. Se eu não permito que a vontade de Deus aconteça na minha vida, se eu estou fechado a ela, possivelmente, se Ele me pedir a perdoar alguém, Senhor, me peça tudo menos isso. Pronto. Portanto, seja feita a vossa vontade. É a primeira coisa, né? Está lá no comecinho. E aí isso vai me organizando por dentro. Onde quer que eu esteja, qual seja a situação que eu estiver vivendo, é preciso que eu ande na direção da vontade do Pai. Pode ser uma situação que Ele não quer, porque existem situações que Deus permite, mas que não são expressão da vontade perfeita dEle. Deus permite, porque a gente vive num mundo em que a gente, às vezes, se coloca em coisas complicadas, a vida, às vezes, coloca a gente em coisas complicadas, mas no meio disso, o que Deus espera de mim? Por exemplo, eu posso estar num momento de enfermidade, e eu não preciso dizer, não, Deus quis que eu ficasse doente. Essa não é a vontade perfeita, Ele permite que a gente fique doente. Nosso mundo machucado pelo pecado é um mundo de fragilidades e de dores. Também tem doença. Mas o segredo é, no meio disso, o que Ele quer de mim? Senhor, no meio de tudo isso, o que significa para mim? Seja feita a vossa vontade. Qual é o sim que o Senhor está esperando de mim, no meio disso que eu estou vivendo? E aí, nessa hora, uma situação doída, sofrida, que não é o ideal, o sonho de Deus para a gente, pode ser transformada. E o que poderia ser fonte de amargor, dor, acaba se tornando fonte de bênção e de ressurreição. Agora, se eu não digo, seja feita a vossa vontade, como é que eu vou poder, depois, receber a provisão dEle, por exemplo, para a hora da minha prova? O pão nosso de cada dia, isso vem depois. A provisão de cada dia, Senhor, dá hoje. Certo? Mas isso só vem depois de, seja feita a vossa vontade, venha o vosso reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será dado em acréscimo. Irmãos, quando a gente reza o Pai Nosso, Deus vai arrumando a gente por dentro. Se eu estou mais preocupado com o pão de cada dia do que com a vontade dEle na minha vida, Ele organiza. Ele sabe que eu preciso do pão de cada dia, fique tranquilo. Ele também me faz pedir o pão de cada dia, mas Ele me ensina a antes ter um compromisso com a sua vontade. O Pai Nosso organiza a gente por dentro. Acho que a gente vive num tempo e num mundo em que a gente está tão virado de cabeça para baixo, é tanta coisa que acontece que desestrutura a gente, embola a gente por dentro, que saber que quando a gente ora como o Senhor nos ensinou, isso de alguma maneira ajuda a gente a colocar o pensamento e o coração nas coisas mais importantes, depois naquelas que só acontecem se a gente se abre a elas. Nossa, daqui a pouco, depois de um tempo, não é que eu estou conseguindo me acertar melhor aqui dentro.
E quando a gente sabe qual é o alvo que a gente está buscando, e quando a gente está um pouco mais acertado por dentro, certamente a nossa vida diária também vai se organizar um pouco melhor. Dizem que quando a gente quer saber como é que está a vida de uma pessoa, né, o momento de vida de uma pessoa e tal, basta a gente olhar para as gavetas e estantes. Porque a confusão ou o acerto nas gavetas e nas estantes mostram como é que está dentro. Porque quando a gente está bagunçado por dentro, sabe, é blá, 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 por fora. A Bíblia diz, na carta de São Tiago, algo mais ou menos assim. De onde é que vêm as brigas entre vocês, se não das brigas que existem dentro de vocês? Quando eu estou com sentimentos brigando dentro de mim, quando eu estou com tudo embolado dentro de mim, fatalmente daqui a pouco eu vou estar embolando e brigando com quem está em volta. E às vezes não precisa que ninguém faça muito, porque basta que a pessoa diga algo e ela já vai tocar naquele pontinho onde eu estou brigando comigo mesmo. E pronto, vai ser o suficiente para criar uma palavra não muito bíblica, uma quizumba, né? Irmãos, a gente precisa se ordenar por dentro. Ordenar significa pôr em ordem. Pôr em ordem. Há coisas que são fruto de outras, que são mais importantes, e a gente tem que lembrar disso. Senão a gente começa a querer ver resultados sem plantar as sementes certas, e aí é muito complicado. O Pai Nosso organiza o nosso interior. Se você está que nem eu, minhas gavetas estão uma bagunça, eu estou arrumando, mas está demorando para chuchu, porque o que sai de dentro, parece que se multiplica o negócio lá dentro das gavetas. Então, se você está que nem eu, precisando se organizar, ore o Pai Nosso com calma, com atenção, você vai ver que o Senhor põe os nossos pensamentos e sentimentos no lugar. Você pode pegar a sua Bíblia de novo, no versículo 5, depois que Jesus ensinou o modelo da oração do Pai Nosso, versículo 5, em seguida, Jesus continuou: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. Dá uma paradinha. Jesus gosta de ensinar a gente contando histórias, né? Parábolas. E Jesus contou uma parábola que todo mundo no tempo dele entendia, porque Jesus contou uma parábola, uma história, que tem a ver com o modo como eram construídas as casas no tempo dele. No tempo de Jesus, as casas normalmente, por exemplo, em Nazaré, eram uma gruta, mais um pedacinho de alvenaria, que a gente chamaria hoje. E morava todo mundo lá dentro, gente, não era como hoje, né? Tudo divididinho em cômodos, todo mundo na caminha. Um grande cômodo, todo mundo deitado no chão, os bichinhos tudo lá dentro, se fosse inverno, esquentando a galera, porque não tinha, né, aquecedor, nem nada. Então, quando as pessoas iam dormir, que nem o pessoal quando você vai para a região dos lagos. Todo mundo, 20 pessoas numa casa que cabem 5. Ajeita todo mundo no chão, ninguém levanta. Se alguém precisar ir ao banheiro de noite, é um transtorno, né? Pronto, você já entendeu o que Jesus falou. Pois é, Jesus está dizendo, se alguém pede um pão, a pessoa vai gritar lá de dentro: olha, já está todo mundo dormindo, está todo mundo ajeitado aqui no chão, se um levantar, todo mundo tem que levantar. Mas aí Jesus diz, se o amigo importuna, o que está lá dentro, mesmo que não dê os pães que ele pediu por causa da amizade, vai dar os pães para se livrar do amigo chato. Jesus está falando, obviamente, de oração. E Jesus está falando de perseverança na oração. Insistência na oração. Irmãos, às vezes eu fico pensando quanta coisa deixou de acontecer legal na minha vida, porque eu parei de rezar antes da hora.
Eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes eu começo a rezar por uma situação, e dali a 2, 3 dias, eu esqueço, antes da resposta chegar. E eu acho depois, rapaz, eu acho que se eu tivesse continuado, tinha dado certo. Mas eu parei, eu esqueci, então, Senhor, não leva muito em conta isso não, porque não é tão importante, né? Jesus diz, insista na oração. As pessoas dizem umas coisas que, na verdade, são grandes bobagens, né? Mas, às vezes, parecem umas bobagens piedosas, né? Ah, Deus deve ter muita coisa para se preocupar, não vou falar tanto com ele sobre esse assunto, não. Meu filho, Deus é Deus, né? Se Deus tivesse problemas com preocupação, ele não era Deus, ele era a gente, né? Então, pode importunar à vontade, é o que Jesus está dizendo hoje. Importune, bata na porta, peça, chame, até que alguém responda. Ele vai responder. Agora, seja perseverante na oração. Irmãos, começar é bom, terminar é melhor. É prosseguir na oração, no fundo é o grande desafio da nossa vida. A maioria dos cristãos tem alguns momentos bonitos de oração de vez em quando, mas a maioria dos cristãos não tem uma vida de oração. E essa vida de oração que faz a gente aprender a ter comunhão com Deus, sensibilidade para Deus, discernir o que Ele está falando, o que Ele está fazendo, para que a gente possa embarcar na obra, no trabalho de Deus. Sem vida de oração, só alguns momentos de oração, você não constrói essa amizade com o Senhor, que vai tornando o seu coração perceptivo para Ele. Foi isso que a gente construiu com a família da gente. A gente costuma imaginar que algumas coisas são naturais, mas na verdade elas são cultivadas, né? A gente pode ter pego dos nossos pais algumas coisas assim, genéticas, né? A cor do olho, a cor do cabelo, mas existem outras coisas que a gente pegou deles de tanto conviver com eles. Não é assim? De onde é que vem tantas mulheres ansiosas, se não das mães ansiosas? Não é? De onde vem? E por aí vai, né? Olha, como Pai Celestial, é parecido, mas é diferente. Porque a Bíblia diz, como a gente orou no início, que o nosso Deus é Deus de todo dom perfeito. Então, eu amo minha mamãe e meu papai, que já foram para o Senhor, amo. Mas deles eu recebi dons perfeitos e alguns bem perfeitos. Né? Uma vez eu perguntei para minha mãe, porque tudo que a minha mãe tinha, eu tenho, né? De problema disso, problema daquilo. Eu falei, mãe, dinheiro não tem, não? É só dor aqui, dor ali. Ela falou, não, meu filho, é só dor, meu filho, fica com isso aí, porque dinheiro não tem. Né? Pois é. Dos nossos pais nós recebemos dons perfeitos e imperfeitos. Do Pai Celestial, só dons perfeitos. E se você tem comunhão com Ele, você vai absorvendo o que há no coração dele. Você vai sendo transformado nele. Isso é o que o Espírito Santo faz na gente. Ele vai nos dando as características de Deus. São Pedro diz, vocês receberam agora a natureza de Deus, ou seja, o jeito de Deus agir, o jeito de Deus ser. Vocês são filhos de Deus agora, vivam esse negócio. Mas a gente precisa cultivar isso. Quando a gente cultiva a vida de oração, insistente oração, a gente vai sendo transformado pela oração da gente. A primeira coisa que Deus quer mudar com a nossa oração é a gente mesmo. Você pode estar rezando por alguém, continue, mas você pode ter certeza que a primeira pessoa que está sendo mudada é você. Eu não vou dizer, para não deixar você preocupado com isso, mas eu não vou dizer que tem coisas que Deus só vai fazer lá, depois que Ele fizer tudo que Ele tem que fazer aqui, para você não ficar preocupado demais, né? Mas, irmãos, a gente não reza para convencer Deus a ser bom, não precisa. A gente reza para ir sendo transformado por Ele e elevado até o lugar onde Ele quer que a gente esteja para viver algo novo. Sem vida de oração, sem oração insistente, o que sobra são alguns momentos de oração em que parece que a gente tem umas pecinhas de quebra-cabeça, mas que nunca se juntam, porque a gente não tem o quebra-cabeça todo. E Deus quer que a nossa vida seja dirigida por Ele, e não um quebra-cabeça sempre com peça faltando.
seja insistente na oração. Enquanto você reza, Deus muda a situação, mas em primeiro lugar, muda a gente que está rezando. Quando a gente reza por alguém que a gente deve perdoar, você acha que Deus não... Ou como Ele faz coisa aqui dentro? Aí, enquanto você está rezando por alguém que você deve perdoar, depois de um tempo você percebe, e não é que eu estou rezando por essa pessoa, e quando eu lembro dela, eu já não fico mais com raiva? Pois é, porque Deus, enquanto você orava por ela, Deus transformou você. Esse é o jeito que Ele trabalha. Insistência na oração. Depois, versículo 9, está acabando, eu vos digo, esse pedaço todo mundo gosta, vamos dizer junto? Eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta. Olha que beleza. Gente, não sou eu que estou falando isso, se fosse eu, você não dava 10 centavos, eu vou garantir o que para você? É Jesus que está falando. Então a garantia é 100%. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será a porta aberta. Jesus está dizendo para a gente, a sua oração vai ser respondida. Está dizendo que a sua oração vai ser respondida exatamente do jeitinho que você queria. Isso ele não está dizendo, não. Mas não pare de orar enquanto você não perceber a resposta. Esse é que é o segredo. Ele diz aqui, batei até que a porta seja aberta. Eu sei que vocês não fizeram isso quando eram crianças, porque isso é uma traquinagem de criança muito feia. Mas sabe, tem criança que, quando é criança, vai lá na campainha do vizinho, pé, e sai correndo. Aí quando o vizinho vai abrir a porta, não tem ninguém lá para entrar. A gente cresce e parece que a gente, se não fez quando era criança, faz adulto. A gente bate na porta do Senhor e vai embora. E aí, quando ele vem para abrir, não tem ninguém ali para receber. Ou então a gente bate na porta, e como às vezes ele não abre de primeira, a gente começa a chutar. Não pode, essa porta não abre, porque ele não está me ouvindo. Ou então a gente bate na porta, e porque demora um pouquinho a abrir, a gente pensa que não tem ninguém do lado de lá. Quando, na verdade, o dono da casa está com a chave já para abrir a porta, mas a gente acha que não tem ninguém, vou embora. Essa semana eu fui visitar umas irmãs, e aí, freira costuma ter aquelas casas grandes, compridas, cheias de, né? E eu estava conversando com a irmã, de repente tocou o entregador na porta para trazer alguma coisa, e a irmã gritou para outra irmã que era porteira, irmã, corre! Aí eu falei, coitado, eu já tinha visto a porteira andar para lá, eu falei, irmã, essa menina não vai ficar magrinha, né? Porque ela passa o dia correndo. Não, padre, porque, olha, eles dão no máximo 2 minutos. Só que os 2 minutos deles dura 30 segundos. Se não abre logo a porta, o cara vai embora. Eu falei, está parecendo a gente. Está parecendo a gente. Irmãos, não fui eu, não foi outro qualquer que disse, foi Jesus Cristo. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Tem gente do lado de lá dessa porta, viu? Tem alguém. E tem a chave na mão, porque é o dono da casa. O diabo não tem a chave nem da porta da casa dele, você sabe, né? Porque o diabo está no inferno, e até no inferno quem manda é Deus, né? Então, nem a chave da porta da casa dele ele tem. Agora, se você bate a porta, portanto, não adianta bater na porta do inferno, fazer coisa aí, não adianta. Você está lidando com alguém que não sabe nem como é que pega a chave, onde é que pega a chave, não manda nada. Agora, quando você bate na porta do céu, o dono da casa tem a chave, ele vai abrir. Espera. Não fica com raiva da porta aparentemente fechada, espera. Calma. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Irmãos, Jesus em muitos lugares se comparou a alimento, né? Ele disse um dia, eu sou o pão vivo descido do céu.
Mas aqui ele compara o Espírito Santo ao alimento. Se um pai ouve o filho pedir, pai, me dá um pão, pai, me dá um ovo, esse pai vai dar uma serpente ou um escorpião para o filho? Se vocês que são maus, portanto que dão dons imperfeitos uns para os outros, dão o melhor que tem aos filhos, quanto mais o Pai do céu, que é doador de todo dom perfeito, não dará o seu Espírito Santo aos que o pedirem. Jesus comparou o Espírito Santo ao alimento que o Pai Celestial nos dá para nos sustentar a alma cada dia. É um pai terreno dá coisas boas a seus filhos. As coisas boas, as coisas melhores do Pai para nós são o Espírito Santo. Irmãos, a gente pede tanta coisa, a gente se sente necessitado de tanta coisa, a gente busca tanta coisa, mas a coisa boa do Pai, o dom perfeito, a gente deve buscar em primeiro lugar. Senhor, eu preciso e desejo ser cheio do Teu Espírito Santo, Ele é o alimento da minha alma. Me ajuda, Pai, me dá o Teu Espírito, que Ele me renove hoje, que Ele me fortaleça hoje. E uma vez eu estava lendo essa passagem, e entendi isso daqui muito por conta do que eu vivi em casa com meu pai. Meu pai era português, vocês sabem, estão careca de saber disso. Meu pai era português, chegou no Brasil com uma mão na frente e outra atrás. E trabalhou que nem um condenado, para dar o melhor para a gente. Meu pai era meio durão, né? Quem é filho de imigrante aqui, não precisa ser português não, mas quem é filho de imigrante que sabe, né? É um pessoal todo duro, né? E não é como brasileiro, né? Adoram, né? Não é todo mundo assim, né? Então a gente não era muito de ficar, mas o meu pai tinha uma alegria em preparar uma mesa cheia de coisa para a gente sentar, e ele gostava de ver a gente comendo. E depois de um tempo eu entendi que o jeito do meu pai dar amor para a gente, abraço para a gente, era dando comida, botando aquelas coisas na mesa. Quando eu li essa passagem e ouvi Jesus dizendo, assim como um pai dá o que ele tem de melhor para o filho comer, quanto mais o Pai do céu dá o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. E aí eu pensei, rapaz, o alimento que eu tinha na minha mesa era o suor do meu pai, era o trabalho do meu pai, era o cansaço do meu pai, era o amor do meu pai, era o que ele tinha para mostrar o amor dele para mim. O Espírito Santo que veio viver na minha alma é o amor do meu Pai do céu, é o alimento do meu Pai do céu, é o esforço do meu Pai do céu para cuidar de mim, para me manter forte, de pé. Assim como hoje eu olho para trás e vejo, nossa, meu pai aqui da terra, como ele foi generoso e como ele era bom, e como ele se gastou pela gente, e eu comi o amor dele tantas vezes ali na mesa, como o meu Pai do céu, cada vez que eu percebo que ele me dá o dom do seu Espírito Santo de novo e de novo, como ele é bom, como ele alimenta, como ele é generoso, como ele mostra o seu amor, e tendo o seu Espírito Santo em mim, é ele que eu tenho, é o amor dele que está me sustentando. É bom demais ter um pai assim, o nosso Pai, a quem Jesus nos ensinou a orar, a chamar, a confiar e a crescer em comunhão e em intimidade. É esse o assunto dessa nossa partilha, desses 3 dias.